Nós temos aqui a 10ª, artigo 11. Pode alguém nessa vida ver a Deus em sua essência? Espera aí, vamos lá. Quanto ao 11º, assim se procede. Parece que alguém pode ver a Deus em sua essência. Espera aí que eu estou dando um jeito nessa câmera aqui. Com efeito, Jacó diz: vi a Deus face a face. Ora, ver a face é ver a essência, como se constata na primeira carta aos Coríntios. Agora vemos em espelho, em enigma, mas então será face a face. Logo pode-se, nesta vida, ver a Deus em sua essência. Como é que pode um negócio desse, né? Mas Gênesis 32:30 parece que é usado como uma fonte, junto com 1 Coríntios 13:12, para dizer que dá para ver Deus em sua essência e ainda mais nesta vida, né? E a gente já sabe que ver Deus na essência é uma coisa um pouco tanto impossível, né? Mas por quê? Porque a gente é feito de essência e existência, nessa categoria que está sendo colocada aqui. Então é um pouco difícil. Além disso, diz o Senhor a Moisés, de acordo com Números 12:8: falou-lhe a voz, de viva voz e às claras, e vê a Deus não em enigmas ou figuras. Ora, nisso consiste ver a Deus em sua essência. Viva voz e às claras. Aqui evoca uma ideia de ouvido, viva voz, e de visão, né? Ver e ouvir. E ver a Deus não em enigmas ou figuras. Evoca também uma certa ideia antropomórfica, né? De que é possível ver a Deus como se fosse uma espécie de ser humano, onde Deus pode ser captado pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Ora, nisso consiste ver a Deus em sua essência. Logo, alguém pode, nesta vida, ver a Deus em sua essência. Então, você tem no primeiro aqui argumento, são argumentos escriturais, argumentos da teologia, né? Evoca uma autoridade. No segundo, nós temos novamente um argumento de autoridade, né? Onde se diz que pela autoridade revelada, então seria possível ver a Deus. Ademais, aquilo em que tudo conhecemos e pelo qual julgamos, tudo o mais é nos conhecido por si mesmo. Ora, mesmo agora, conhecemos tudo em Deus, pois Agostinho, no capítulo 12 das Confissões, nos descreve: se ambos vemos que o que tu dizes é verdadeiro, se ambos também vemos que o que digo é verdadeiro, onde então te pergunto, o vemos? Nem eu em ti, nem tu em mim, mas ambos na própria imutável verdade que se encontra acima de nossos intelectos. Em outro trecho, o próprio Agostinho diz: é segundo a verdade divina que tudo julgamos. E ainda em outro trecho afirma: cabe à razão julgar as coisas corporais segundo razões incorpóreas e eternas, que, se não estivessem elas mesmas acima da alma humana, não seriam imutáveis. Logo, ainda nesta vida, vemos a Deus. Hum. Nós temos um raciocínio aqui ligado à possibilidade da razão como plano comum entre um ser humano e outro. Embora a diversidade das coisas, a multiplicidade, na verdade, você tem um princípio filosófico platônico, do uno e do múltiplo aqui dentro, né? Que não é nem de Platão, é dos pré-socráticos. A ideia de uno e múltiplo está aqui dentro, né? Uma ideia de eu vejo as pessoas e elas são múltiplas. As perspectivas que eu tenho em relação às pessoas são múltiplas, estão ligadas a como eu vejo a minha própria história, como eu me relaciono com o mundo, quais os meus valores, quais as fontes que formaram o meu intelecto. Mas Agostinho fala assim: tudo isso é verdadeiro, no entanto, existe uma razão própria que fala do plano comum que é Deus.
é uno, né? A razão seria esse fator unificador aí que seria capaz de trazer isso à, à finitude, né? Então, que finitude? Trazer Deus, que é infinito, para a finitude do intelecto humano. Então, é segundo a verdade divina que tudo julgamos, e ainda em outro trecho afirma: cabe à razão julgar as coisas corporais segundo razões incorpóreas e eternas, que, se não estivessem elas mesmas acima da alma humana, não seriam imutáveis. Logo, ainda nessa vida, vemos a Deus. Aqui a gente já sabe que o São Tomás de Aquino vai puxar ganchos para trazer a questão para substância e acidente, né? Pelo que ele está colocando aqui, ó. Coisas corporais, coisas incorpóreas eternas. Já o método de Agostinho é um método muito mais platônico, onde o mais importante é as coisas que são eternas, imutáveis e assim por diante. Para Tomás de Aquino, que usa o método aristotélico, o ponto de partida não é a razão que capta as coisas do uno. O ponto de partida é o múltiplo, as coisas corporais, a matéria, aquilo que pode ser visto nas coisas. Esse é o ponto de partida de Aristóteles e o ponto de partida de Tomás de Aquino. Então, a gente pode dizer assim que é como se Tomás de Aquino tivesse batizado Aristóteles, entendeu? Trouxe para dentro do cristianismo o homem que está morto há mais de 1000 anos, talvez 1500 anos, 1700 anos, alguma coisa assim, talvez, para dentro do cristianismo, porque pegou as ideias dele e cristianizou. É uma ideia de, como a gente pode dizer assim, é como se ele estivesse batizando o Aristóteles, né? Tomás de Aquino estivesse batizando Aristóteles. Então ele vai fazer uma mudança de eixo. O eixo passa a ser as coisas corpóreas, os sentidos corporais, o modo como a gente pensa em relação a Deus, deixa de ser o modo da razão única e passa a ser a multiplicidade a partir do corpo. Mas ele chega na razão última também. Ele chega na verdade última também, que é Deus. Mas pelo caminho de Aristóteles, não mais pelo caminho de Platão. Logo, ainda nessa vida, vemos a Deus. Agora, na época de Tomás de Aquino, quem é que mantinha a visão platônica, filosófica platônica? O pessoal da ordem franciscana, ok? Beneditinos e franciscanos mantinham a ordem platônica, enquanto que Tomás começa, junto com São Alberto Magno, o uso de Aristóteles. Quatro ademais, segundo Agostinho, é por uma visão intelectual que se vê tudo o que está na alma em sua essência. Ora, o objeto da visão intelectual são as realidades inteligíveis, não por semelhança, mas por suas essências, como ele diz nesta mesma passagem. O objeto da visão intelectual são as realidades inteligíveis, não por semelhanças, mas por essências. O que ele está querendo dizer aqui, em termos mais práticos, mais próximos da gente, é por conceitos. Essência só pode ser conhecida por meio de conceito. Conceitos são eternos. Conceitos são imutáveis, certo? Ainda mais o campo da teologia. Qual teologia? Teologia natural? Não. Teologia revelada. Então, a teologia natural pode mudar, assim como a ciência, né? São tudo isso usando uma espécie de um modo de falar de Thomas Kuhn. Tudo isso pode ser falseado, tá bom? Karl Popper também, eles falam isso, né? Que a grande vantagem da ciência é que elas podem ser falseadas. Não no sentido de serem falsas, mas no sentido de que é verdade por um tempo, até que alguém venha e descubra uma verdade melhor, empiricamente melhor, praticamente melhor. Logo, como Deus está em nossa alma por sua essência, em sua essência é igualmente visto por nós. Logo, como Deus está em nossa alma por sua essência, em sua essência pode ser visto por nós. E aí é aquele momento que você fala assim, não entendi nada. Como assim? Deus pode estar na nossa alma por sua essência? Deus não está. Ele não é essencialmente igual a mim, do que nós estamos falando nesse ponto. Então quer dizer que Tomás de Aquino virou hindu. Ele tem Atman.
ele tem uma ideia que os budistas negam, que é a divindade do ser humano, a divindade natural do ser humano. Não, não é isso. O Tomás de Aquino está dizendo que existe um reflexo da essência divina em nós por meio do quê? Deus é feito? Não. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus, certo? Embora alguns filósofos do cristianismo, mais tarde, vão dizer, críticos do cristianismo, vão dizer que Deus é o contrário, né? Que Deus é feito à imagem e semelhança do homem. Porque ele fala, né, nessa crítica que é feita, ele fala que a gente interpreta Deus à medida do nosso egoísmo, que não está tão errado assim. Mas aqui, a busca não é como nós vemos Deus, mas como, através de uma síntese do conhecimento, nós podemos entender que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma maneira de interpretar a ideia de imagem e semelhança de Deus é dizer que imagem é intelecto e vontade. Semelhança é a razão como fundamento da imortalidade, ou seja, a alma racional é imortal. Logo, como Deus está em nossa alma por sua essência, isso significa que por meio da nossa razão nós alcançamos algo da essência de Deus, tanto é que nós conseguimos formular a ideia de Deus como alteridade, né? Eu aqui, Deus lá, eu aqui. Fusão entre os dois vai acontecer com o mestre Eckhart lá com os místicos de Renan, né, que também eram dominicanos, assim como Tomás de Aquino. Mas não é a visão geral. A visão geral da teologia como fundamento é a visão catafática, ou seja, a visão que afirma coisas sobre Deus, como essa daqui, ó, são afirmações que são feitas. Já a teologia do mestre Eckhart, a teologia alemã, os sermãos alemães, os sermões em alemão. É, aí sim ele trabalha teologia negativa. Já os sermões em latim do mestre Eckhart, ele trabalha do mesmo jeito que Tomás de Aquino, a parte catafática, afirmações. A lógica não é uma lógica negativa. Eu afirmo coisas sobre algo, negando algo sobre algo. Por exemplo, quando eu digo Thaís não é homem. Quando eu digo Thaís não é homem, eu estou afirmando que ela é mulher, mas também estou afirmando que ela é animal, também estou afirmando que ela é tudo que não é homem. Não estou só falando que ela é mulher, porque tem outras possibilidades também, né? Eu estou afirmando que ela é ser humano, estou afirmando que ela não é uma alienígena, estou afirmando que ela vive no planeta Terra, entendeu? Isso quer dizer apofático. Catafático é a afirmação. Thaís é mulher. Ponto. A partir dessa afirmação, eu excluo qualquer outra afirmação. Certo? Por quê? Porque eu falo é mulher. Ponto. Não inclui nada aí. Todo o resto está excluído. Certo? Então, mestre Eckhart trabalha uma teologia apofática, enquanto Tomás de Aquino, na grande maioria das vezes, trabalha uma teologia catafática, afirmativa, mas o mestre Eckhart sempre trabalha uma teologia apofática? Não. Nos sermões em alemão, nos sermões em latim, tem alguns elementos apofáticos, mas a maioria é tudo catafático, ou seja, tudo afirmação direta sobre Deus. Em sentido contrário, agora voltamos para o texto. Deus diz no livro do Êxodo, aonde? 33, 20. O homem não me verá e viverá. Ou, em outras palavras, se o homem me ver, ele morre. A esse respeito, a glosa escreve. Aí alguém vai perguntar assim: mas e Jesus? Os apóstolos viram Jesus ressuscitado, como é que não morreu? Então, que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Na parte humana, eles viram Jesus. Na parte de Deus, ninguém viu Jesus, nada. Só Jesus viu Jesus. A parte divina estava bloqueada, ele só conseguia ter fé. Ninguém via diretamente. Pode ter visto alguma coisa, né? Na transfiguração, no corpo ressuscitado, Jesus andando sobre as águas, Jesus curando doentes, Jesus expulsando demônios, né? É sempre de maneira indireta, multiplicando os pães, tal. O homem verá.
não me verá e viverá. Esse respeito à glossa. A glossa era um treco que tinha, um comentário na época de Tomás de Aquino que rolava de tentar explicar a Bíblia. Muito parecido com aquilo que nós temos hoje no budismo, né? Não hoje, mas mais antigo do que a tradição cristã, o budismo trabalha a questão, pelo menos o indiano e o chinês, de comentários, né? A glossa é um comentário à Bíblia, que estava ali na época de Tomás de Aquino, e que o pessoal usava como fonte de autoridade, né? Porque diziam que tinham vários santos, mestres e doutores que tinham explicado os textos bíblicos, era uma coleção, portanto, de explicações, né? Enquanto aqui vivemos nossa vida mortal, podemos ver a Deus por imagens, não, porém, pela própria representação da sua natureza. O que que ele está querendo dizer com representácio aqui, ó? Representação da sua natureza. Quandivic mortaliter vivitor. Videre per quasdam imagens, Deus potest. Então, aqui, ó. Imagens, aqui, né? Não, porém, pela própria ipsa natura sua espécime não podeste. Então, ipsa natura. Pela sua própria natureza, né? Pela sua. Bom, é por aí. A questão da representação é uma questão já de formação da imagem mental a partir dos dados coletados pelos nossos órgãos sensoriais. Então, desde a época de Tomás de Aquino, né, no século XIII, nós temos aí a questão da impossibilidade da representação intelectiva do ser humano a partir de dados externos que vêm pelas faculdades de Deus. Mas e a imaginação? É possível? Então, aqui está dizendo que mesmo a imaginação, quando capta Deus por meio de uma visão interior, ainda assim não capta Deus, capta alguma coisa de Deus, né? Então, mesmo santos, como você tem uma série de santos, né, que falam sobre isso, e que eles dizem que conseguem captar ou ver a Deus. Mas, na verdade, o que nós temos é uma representação apenas, né, da imaginação deles catálogo do divino e transmite isso pela graça divina, é, porque se não fosse santo não seria graça divina, né? Seria invenção, tá bom? Então, não que Deus não possa usar a invenção dos outros, né, para falar, mas normalmente é, a igreja coloca a questão dos santos e santas como sendo uma questão crucial para você levar como autoridade, né? Ou seja, dentro da ideia de teologia revelada. Melhor ainda, e mais acima disso está a ideia de doutor, doutora da igreja, né? Aí sim, a gente precisa tomar mais tanto cuidado assim. Respondo. Vamos lá agora. O homem não pode ver a Deus em sua essência, a menos que deixe essa vida mortal. E nós temos a doutrina de que a alma permanece depois da morte e que ela permanece com os sentidos da alma. Não tem mais corpo, portanto, não tem mais olhos, ouvidos, língua, nariz, tato, né? Pele. Mas tem o sentido intelectivo, tem a faculdade intelectiva. Portanto, por meio do intelecto, que não para de funcionar, a alma pós-mortem, ou seja, depois da morte, pode ver a Deus em sua essência. Ou seja, consegue entender Deus. Há um certo eco aqui de um gnosticismo platônico, né? Uma fusão entre gnosticismo e platonismo, que diz que o nosso corpo meio que impede o nosso conhecimento de Deus. Daí que os místicos e os monges do deserto, os místicos ermitões, né? Tem nós temos a forma, né? Cenobítica, nós temos três formas, né? Ermitério, cenobítico e comunitário, né? Os cenobitas é aquilo que nós chamamos de fraternidade, por exemplo, fraternidade dominicana, é mais ou menos cenobítica, né? Aí os ermitões são aqueles que vivem realmente de maneira isolada e não vivem em comunidade
para pensar sobre Deus. Qual que é a ideia que está atrás disso? A ideia é essa lógica de que o corpo nosso impede. Então, eu me isolo para me concentrar na oração e aí adentrar estados de contemplação me permitam ver ou me aproximar cada vez mais de Deus sem deixar esse corpo. Isso são heranças que provavelmente vêm do judaísmo e vêm de outras formas, como o próprio budismo e outras formas de espiritualidade que foram absorvidas pelo cristianismo. E não adianta pensar assim, então nós vamos ter que achar um cristianismo originário, porque não vai dar. Desde a época de Jesus já estava isso aí tudo combinado, Jesus adotou tudo isso também. Mas isso continua em transformação, né? Tem várias pessoas que vão adentrando elementos, né, dessa espiritualidade, mas aqui nós temos uma ideia que hoje ela permanece de que, de certa maneira, o nosso corpo meio que impede um pouco o encontro com Deus. Permanece. Mas pós João Paulo II, São João Paulo II, com a teologia do corpo, essa ideia aqui meio que ela recebe alguns impactos vindos da contemporaneidade, né? Então ela já não está mais assim, mas continua, por exemplo, os beneditinos, os carmelitas, os místicos em geral mantêm essa linha de que o corpo segura um pouco a contemplação em Deus. Já os budistas não têm o conceito de Deus, né? Ou seja, né? Ou o budismo que vem da Índia, o budismo que vem da China. Agora, o budismo que vem do Japão, determinados budismos como o budismo Shin, você tem a ideia de que a Amitabha cumpre a função, a mesma função que a graça de Cristo, a graça do Espírito Santo, possui, né? De elevar o homem até Deus. Então, eles falam, os budistas da escola Shin japonesa dizem que é o Buda Amitabha que ora neles, né? E que produz neles toda a graça e assim por diante, né? Toda a redenção, no sentido de autorredenção. O cristianismo, e falando ainda mais dentro da nossa igreja, o catolicismo romano, nós pensamos em Deus como sendo a fonte da salvação pela graça, não por mérito, né? Nestor e os nestorianos tiveram bastante missionários indo para a Índia, assim como o próprio apóstolo Tomé e Natanael também foram para a Índia e conversaram com os budistas. Isso não é invenção da cabeça do professor aqui, mas nós estamos falando de evidências, né, arqueológicas e de cultura tradicional oral da Índia, que atribui até, inclusive, aonde foi martirizado o Tomé e o Natanael, né? Mas posteriormente nós temos os nestorianos indo para lá, e aí nós temos uma combinação da visão nestoriana de que a pessoa se salva a partir do seu próprio esforço, algo que o budismo também fala. Então houve um diálogo forte entre os nestorianos, que é uma heresia, né, que Agostinho participa do expurgo dos nestorianos, né, no sentido de remanescentes que existiam ainda, mas anterior a ele, essa discussão já vinha acontecendo, meio que já tinha resolvido, né? Pelo expurgo, pela saída deles, né, da igreja. Mas eles vão até então. Portanto, ainda então nós temos vários evangelhos nestorianos no cânone budista e vários ecos também da tradição de Tomé, da tradição oral de Tomé e de Natanael, os dois apóstolos de Cristo que chegaram até a Índia, certo? Então, o homem não pode ver a Deus em sua essência, a menos que deixe essa vida mortal. Então, aí nós temos a ideia a ideia de é possível encontrar a Deus sem o corpo, né? Então nós temos a ideia de uma faculdade intelectiva da alma, pois o modo do conhecimento segue o modo da natureza daquele que conhece, como foi dito.
Ora, nossa alma, enquanto estivermos nesta vida, tem o ser numa matéria corporal. Por isso, naturalmente, só conhece as coisas que têm a forma unida à matéria, o que pode ser conhecidas por intermédio dela. Ora, é claro que, mediante as naturezas das coisas materiais, a essência divina não pode ser conhecida, pois foi demonstrado acima que o conhecimento de Deus, por meio de qualquer semelhança criada, não é a visão de sua essência. É então impossível à alma humana, enquanto aqui vive, ver a essência divina. Sinal de tudo isso é que, quanto mais nossa alma se abstrai das coisas corporais, tanto mais se torna capaz dos inteligíveis abstraídos da matéria. Por isso, nos sonhos e nos alheamentos dos sentidos do corpo, percebe-se melhor as revelações divinas e as previsões do futuro. Meu filho, minha filha. Faz parte da tradição cristã as previsões do futuro. O pessoal fica muito assustado com, é, com aparições de Nossa Senhora, o pessoal fica muito assustado com é, gente predizendo o futuro e etc. Mas como vocês podem ver aqui, no século de Tomás de Aquino, isso manteve-se lá dentro. E até hoje se mantém. Não é nada assim muito estranho a tradição cristã, ainda mais católica, romana, a questão de previsões do futuro, uma vez que, sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele contém em si tudo do presente, passado e futuro. Então não é nada para espantar a gente. É que você, como você é sempre uma pessoa mais ou menos, estuda mais ou menos, né? E eu também. Aí chega lá na frente e não sabe nada. Aí começa a fazer crítica que não existe. Aí você se acha a última bolacha do pacote fazendo críticas. Ah, esse negócio é tão ignorante, esse negócio de prever o futuro. E não, é da cultura religiosa cristã a questão da previsão do futuro. Ai, mas eu acho isso um absurdo. Tá bom, ó, intelecto superior, que não sabe definir nem essência e existência, né? Não, é intelecto superior, cheio das críticas. Ai, porque eu acho. É, você acha. Você não consegue nem dominar seu dedinho do pé? Como assim você acha? É bom achar, mas pelo amor de Deus, né? Vamos pensar um pouco, né? O que que é o cabedal da cultura, qual é a tradição que está lá e etc, né? Não submeter tudo à racionalidade do eu acho. Não, porque senão Deus fica um reflexo do seu ego, não é? Aí fica Deus igual a meu egoísmo, né? E aí Deus também não fala nada de futuro, etc. Não, você tem uma cultura aí na sua frente. É uma tradição de pensar sobre Deus. É uma tradição de pensar em determinados moldes sobre Deus. E isso vem de longas datas. Nem semente espermática você era ainda, quando isso aqui já estava sendo colocado. Então aí tem respeito pela tradição. Não quer dizer que você precisa ficar preso nela, mas a gente tem um tremendo respeito pela tradição, porque nem óvulo materno você era ainda, meu filho, minha filha, quando isso aqui já está sendo colocado, entendeu? E ela vem o The Brights de sempre, o brilhante, o sunshine da vida, falando, não, mas isso aí não, tá aí, na sua frente. E antes que o Sunshine venha dizer assim, "Ei, você está então reprimindo o meu pensamento. Eu não posso pensar por mim mesmo. Isso é típico da religião." É, Sunshine. O que eu estou falando é da cultura religiosa, Sunshine. Então, presta atenção aqui, ó. Por isso, nos sonhos e no alinhamento dos sentidos do corpo, percebe-se melhor as revelações divinas e as previsões do futuro. Isso é da cultura cristã. Por isso você tem ermitões, eu não sei como é que fala em feminino, mas as ermitões, então, e os cenobitas que se afastam da cidade e vão viver vida comunitária na contemplação. Para quê? Para diminuir os sentidos do corpo, de modo que, por meio de concentração meditativa, que não é exclusiva do budismo, também está dentro do cristianismo, só não se dá ênfase nisso. No cristianismo, normalmente, as questões de concentração meditativa são passadas de mestre para aluno de uma maneira oral, e por isso que normalmente nas tradições contemplativas cristãs, você
tem mestres e discípulos, e eles vivem afastados da cidade. Esse conhecimento é passado de maneira oral, de mestre para discípulo, e de vez em quando você encontra algumas coisas escritas, né? Os padres do deserto, por exemplo, e outros. Até hoje nós temos isso, né? Continua, essa tradição está muito viva. Tanto na Igreja Católica Romana quanto na Igreja Ortodoxa Grega, e as demais que eu não conheço provavelmente estão lá. Agora, no viés protestante histórico para frente é que você tem uma ênfase no empírico, no racional, né? Então tem lado empírico, teologia empírica, lado racional, teologia racional. E aí você não tem muito da teologia mística lá dentro. Mas no catolicismo, nos catolicismos se mantém, tá bom? Então, logo que a alma seja elevada ao inteligível supremo, que é a essência divina, isso não pode acontecer enquanto estivermos nesta vida mortal. Aí nós temos aqui a nota de rodapé muito interessante, que é, eu não consigo ler aqui, né? Porque, sabe como é que é? A argumentação desse artigo é desconcertante. Não se afirmou ou demonstrou acima que todo intelecto criado tem a ele o ser, em uma matéria, ou pertence a uma forma subsistente. É por natureza incapaz de ver a essência divina, mas pela graça pode tornar-se capaz. Demonstra-se aqui justamente que o intelecto humano nessa vida é incapaz por natureza de ver a Deus, mas não se demonstra, o que parece que ele não possa tornar-se capaz de sê-lo por graça. Mais do que isso, na resposta 2, a possibilidade da semelhante graça é reconhecida a propósito de Moisés e de Paulo. A dificuldade provém da extrema concisão do raciocínio. Na resposta 2, especifica-se que a visão de Deus só pode ser concedida nesta vida de maneira sobrenatural, sobrenaturalmente, isto é o caso de toda graça, e fora das leis da natureza. Praeter rerum ordinem, né? Então, para além das ordens das coisas, né? Então, aqui, a lei, fora das leis da natureza, isto é, miraculosamente. A argumentação do artigo consiste no seguinte: enquanto a alma possui o ser em uma matéria, seu agir, mesmo que espiritual, permanece condicionado pela matéria. Deus transcende absolutamente toda a matéria e toda a condição material. Não pode, portanto, ser diretamente objeto de uma operação do homem, mas apenas indiretamente pela medição de um objeto condicionado pela matéria. E já se mostrou acima que tal operação não pode ser a visão de Deus. Se a graça da luz da glória é concedida a um homem nessa vida, não somente o espírito desse homem será elevado sobrenaturalmente ao objeto divino, mas ainda de modo miraculoso, ele será libertado das condições naturais de seu agir para que sua alma possa efetuar uma operação no qual o corpo não tem parte alguma, por meio de um discreto deslizamento do sentido, naturaliter e supernaturaliter. Passam a designar, além de noção fundamental, da dessuperação da natureza. Nesse sentido, a graça da revelação do mistério de Deus, acolhida pela fé e pelas outras virtudes teologais, esperança e caridade, que possuem o Filho de Deus, é evidentemente sobrenatural. A transgressão das leis da natureza, ou seja, o milagre ou o miraculoso. A conclusão do artigo poderia ser, portanto, assim enunciada: é impossível ao homem, a não ser por milagre, ver a essência divina nesta vida terrena. E aí a Loiane, como historiadora, está olhando com uma cara assustada, porque ela está falando assim: nossa, não sei muito bem se eu entendo as implicações disso. E eu sei que a Loiane pensou exatamente da maneira como uma historiadora. Isso implica na questão da autoridade da igreja, isso mesmo. Mas não é na autoridade da igreja institucional, mas na autoridade dos místicos da igreja. Se alguém diz que vê a Deus em vida, significa que é um visionário muito poderoso. E aí ele pode ganhar momento político e aí a igreja desaparecer em função de descobertas posteriores de que o momento político adequado e jogado por esse suposto visionário, que pode ganhar momento e ganhar muita gente dando apoio, ou seja, o voto de muita gente, transforma a situação toda em um perigo imenso para a sobrevivência da própria igreja em função de uma impossibilidade que é acreditada pelas pessoas como algo verdadeiro, embora seja impossível, e aí as pessoas começam a acreditar que aquela pessoa realmente viu Deus e que ela é a autoridade suprema. Se vocês repararem bem, há uma semelhança entre budismo e catolicismo, no que diz respeito à comunidade religiosa.
O Buda, sendo um ser humano, ele diz assim: é da responsabilidade da comunidade levar a mensagem que eu venho anunciando para frente. Só que você tem que lembrar que o Buda não é um ser divino, ele é um ser humano, certo? Então ele tinha todo um contexto védico de renunciante que ele modifica e transforma no que nós chamamos de budismo hoje, né? Na época dele também chamava de budismo, né? Então, mas não chamava de budismo tal como a gente chama, não chamava de Buda Dharma. Mas ele chamou de Buda Dharma. Então daí veio a palavra budismo. Dharma quer dizer princípio. Buda, princípio de amadurecimento, né? Aí o que acontece é que no catolicismo nós temos a mesma coisa. Jesus fala para os discípulos, de acordo com o relato de Lucas, no Atos dos Apóstolos, permaneçam em Jerusalém, até que o Espírito venha. E quem é o Espírito? O Espírito Santo, de acordo com a fé da Igreja Católica. E a mensagem de Jesus é levada a partir daquele momento em comunidade também. Então, a partir daquele momento do Pentecostes, toda a missão de Cristo, e diferente do Buda, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, portanto, nós temos uma distinção enorme entre as duas coisas aí. O Buda é só homem, só humano. Jesus é Deus e homem no único ser. Isso nós vamos ver melhor no Tratado de Cristo, né? Como é que você vai lidar com as nuances desse problema. Mas essa é a fé da igreja. E a fé da igreja leva a comunidade a ser a detentora da mensagem de Cristo. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que salva as pessoas, se manifesta sempre em comunidade, não por meio de uma liderança que vê Deus. Não existe mais a revelação nenhuma além de Cristo. Tudo aquilo que a igreja faz é dar prosseguimento à mesma mensagem de Cristo. Ah, mas a vidente, o vidente, deixa lá a vidente, o vidente. Evidente que eles não entenderam ainda que é em comunidade, não no indivíduo. Se começar a ter seguidor em volta dizendo para fora da igreja, alguma coisa está errada. É assim que a igreja vê, é assim que a tradição se mantém. Tá bom? Então vamos continuar. Quanto ao primeiro. Então, o que que você quer dizer com isso? Que é no coletivo que eu vivo a mensagem cristã? É isso mesmo. Foi por isso que eu fui recepcionado na a Fraternidade Leiga Dominicana, né? Que eu queria que vocês todos, e continuo afirmando isso, da importância das comunidades religiosas. Por quê? Porque a mensagem de Cristo só pode ser mantida e levada para as próximas gerações a partir da experiência comunitária. Isso está em Atos dos Apóstolos, isso foi Jesus que quis. Então, não cabe ao indivíduo levar para frente isso. Não adianta ficar como indivíduo na sua casa, no seu conforto, que vai dar certo. Ah, eu levo, faço minhas orações, etc. Quando faço, né? Quando faço, né? Então, não. Ainda mais dentro da facilitação da internet, nós temos uma capacidade muito grande de assistir missa pelo YouTube e ficar de boa. O que pode ser também, se você estiver doente, assim por exemplo. Mas a vida, a mensagem de Cristo, ela é carregada na experiência comunitária, né? A experiência comunitária pressupõe que você se envolva com a vida das pessoas e não trate a missa como uma experiência do YouTube. Porque se a missa for a experiência de YouTube, você só vai lá, vai na missa e sai correndo de lá o mais rápido possível. Então a experiência comunitária está falhando. É necessário conhecer as pessoas que estão em volta da comunidade, né? Se você não conhecer, você não tem nada de comunidade, você só está usando. É uma igreja de serviço. E se é uma igreja de serviço, ela não passa para frente. Mas você não tem a experiência comunitária acontecendo. Portanto, deve-se dizer que, segundo Dionísio, se a Escritura afirma que alguém viu a Deus, é para significar que foram formadas algumas figuras sensíveis ou imaginárias, representando algo de divino por semelhança. Assim, quando Jacó exclama, vi Deus face a face, não se deve se referir à essência divina, mas a alguma figura representando a Deus. Ademais, que se veja a pessoa de Deus que fala. Isso pertence à sublimidade da profecia, mesmo que se trate de uma visão imaginária. Visão imaginária, viu? Quando falarmos dos graus de profecia, isso ficará claro. Ou ainda Jacó dizia isso para designar a sublimidade da contemplação intelectual que supera o estado normal.
contemplação intelectual, são níveis de concentração meditativa que Deus pode ou não usar para se comunicar com o seu filho adotivo, que é você. Normalmente não usa. A via de santificação normal das pessoas é por meio do entendimento da aplicação de Jesus nos evangelhos, a tradição da igreja, etc., mas não é por meio de uma experiência mística direta. Mas a gente pode imaginar que a gente está tendo, e aí é o perigo, entendeu? Ou nós temos o segundo perigo, que é imaginar que Deus nunca seria capaz de fazer isso, e aí você condena quem tem, né? Então, como é que eu vou saber? Você não vai saber, não, meu filho, minha filha. Por que você quer saber esse tipo de coisa? Não tem como saber. Então, como é que eu faço? Como você faz? Ué, a pessoa fala que tá vendo Deus e tal, você tudo bem. Tá bom, tá vendo Deus. Ah, eu tô tendo mensagem da Virgem Maria. Tudo bem. Deixa o tempo e fica observando. Ah, mas a pessoa se converte, ela vai na igreja, ela reza o rosário, ela ajuda as pessoas. Ótimo, mas isso não configura que aquela visão e etc. seja verdadeira. O que que tem isso? Ah, mas a igreja declarou. Não, a igreja não declarou. A igreja declarou três. Três. Fátima, Lourdes e La Salete. Chega. Mais do que suficiente. Ah, mas a Nossa Senhora da Paz, lá em Medjugorje. Tá, Padre Gabriel Amorte colocou isso pra frente, outros também. Beleza. Vai ser colocado. Na igreja já bateu o martelo e falou assim: olha, isso pode ser seguido, mas nós não vamos falar mais nada a respeito. Senão daqui a pouco você fica provando um monte de divisões de Nossa Senhora pra quê? Então, o máximo que a igreja fala hoje é pode seguir com devoção. Ótimo, melhor. Eu achei muito boa a saída do Papa Francisco. Claro que eu não sou ninguém para achar nada, mas eu achei boa porque ela não fica colocando esse negócio de ficar testando os outros, sabe? Ficar testando coisa chata. Vamos verificar se é isso mesmo. Coisa mais chata. Mas, olha, pelo tempo que está passando, são 20 anos, as pessoas estão gostando, etc. Tudo bem, pode seguir, mas com prudência. Ótimo. Deve-se dizer que, assim como Deus opera milagres de ordem sobrenatural no mundo dos corpos, da mesma maneira, sobrenaturalmente, além da ordem comum, elevou até a visão de sua essência a mente de certas criaturas humanas, olha lá. De certas. Ai, que inveja, eu também quero. Pois é, querer não é poder nesse caso, é Deus quem quer. Aí a Thaís está assim, mas Deus não é todo mundo igual? Sim. Mas se Deus não é todo mundo igual, não tinha que ser tudo igual para todo mundo? Não. Por que não? Porque cada um tem uma função distinta no meio da criação de Deus. E a Lohane assim, mas isso é injusto. Porque todo mundo tinha que ser igual. Deus não é igual para todo mundo? Que papo é esse? Então, quando você é uma criança, você quer que todo mundo tenha presentes iguais. Mas aí você começa a notar que nem todo mundo gosta da mesma coisa que você. E se você quer dar que todo mundo tenha o mesmo gosto que você vai ver que vai dar só problema. Então, nesse ponto, é mais ou menos por aí. Deus acaba escolhendo para a pessoa aquilo que ele quer e pronto, acabou. Deus manda, no sentido de que ele escolhe o que é melhor para a pessoa. E você não vai dizer que Deus está errado assim. Não, mas eu acho que é invenção. É, mas aí é porque você precisa resolver seus problemas infantis com você mesmo, né? Então, vivendo na carne, mas não se servindo dos sentidos do corpo. É o que Agostinho diz de Moisés, o mestre dos judeus, e de Paulo, o mestre das nações. Trataremos mais completamente disso quando falarmos do arrebatamento, Nayara. Tem um arrebatamento? É da tradição cristã, a tal ideia do arrebatamento. Mas eu assisti um filme que as pessoas estavam dirigindo o carro e eram arrebatadas, né? Mas aí é uma proposição ligada à ideia batista do protestantismo histórico norte-americano, né? A ideia de arrebatamento. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que vemos tudo em Deus e julgamos todas as coisas segundo Deus, na medida em que. Não, mas você não falou nada em relação ao arrebatamento, estava querendo ouvir. Então tá. Arrebatamento visto pelos batistas, eles entendem a coisa de uma maneira muito diferente dos católicos. Eles entendem que de repente vai vir de sopetão, e aí
se a Luiane estiver dirigindo o carrinho dela na estrada, na Anhanguera, Jesus faz ela sumir e o carro dela bate, entendeu? Porque vai ficar desgovernado. O que não dá para entender muito bem é se o mesmo Jesus que faz nessa ideia, né, dos batistas, não estou desconsiderando, mas é uma ideia meio viajante, né, da literatura deles. Se o mesmo Deus é capaz de rebatar a Loiane dentro do carro, por que o mesmo Deus não é capaz de controlar o carro dela e simplesmente parar o carro dela no acostamento? Entendeu? Aí tem um monte de filme de arrebatamento. O cara some o cara no avião. Aí parece aqueles filmes de comédia. Apertem os cintos, o piloto sumiu, sabe? Aí fica voando o avião, aí o avião cai. Bum, todo mundo tá dentro e morre. Ah, meu Deus. Por quê? Porque foi arrebatado os escolhidos de Deus. Olha, é uma ideia muito estranha. Toda a lógica da salvação ela é estranha, né? Normalmente, ah, os cristãos autênticos, numa primeira fase do cristianismo, que às vezes se mantém até hoje, eles vão até a morte pelo testemunho de Cristo. Outros têm o Calvário a vida toda no testemunho de Cristo. Outros passam a vida toda num Calvário de caridade por Cristo, mas sempre numa experiência comunitária. De repente, o arrebatamento vive uma experiência altamente individualista, onde o indivíduo é salvo e quem está em volta que se dane, que está todo mundo condenado já. Esquisito, entendeu? Não está batendo com a lógica geral da coisa. Ah, mas os batistas não percebem? Eu acho que eles percebem, deve ter crítica interna. Agora, eu não fui lá ler, entendeu? Eu já não dou conta nem de Tomás de Aquino e de Agostinho. Como é que eu vou dar conta de tanta coisa assim? Entende? Agora, deve estar lá. Não é possível não estar vendo essa lógica, né? Quanto ao terceiro, deve-se dizer que vemos tudo em Deus e julgamos todas as coisas segundo Deus, na medida em que, por participação na luz divina, conhecemos todas as coisas e a julgamos, pois a luz natural da razão já é, de certo modo, participação dessa luz. Assim dizemos, ver e julgar todas as coisas sensíveis no sol, isto é, a luz do sol. Por isso, Agostinho pode escrever: os objetos sublimes das ciências não podem ser vistos senão são iluminados por algo como seu sol, a saber, por Deus. Como não é necessário para ver sensivelmente algo, ver a substância do sol, tampouco é necessário para ver algo intelectualmente, ver a essência de Deus. Certo? Quanto ao quarto. Nossa, eu estou pegando essa aula agora, não estou entendendo nada. É, então tem que pegar, tem que estar lá no nosso canal da Associação Buda, entendeu? Você precisa ir lá dar uma olhada, entendeu? Nessa playlist aqui, que nós já estamos para mais de 100 aulas, né? Se não me engano, né? Já foi para mais de 100, né? Então, é toda uma construção que você pegou, se você pegou agora pela mídia social essa aula que já está muito na frente, você precisa pegar as aulas anteriores para conseguir entender por que é que eu não estou explicando, por exemplo, a questão da substância que está aqui, né? Porque para o pessoal que está acompanhando essas aulas, a questão da substância já ficou muito clara. É a questão substância-acidente, essência-existência, tudo isso já está substância-acidente, essência-existência, né? Ato e potência, tudo isso já está tudo claro para o pessoal, porque eu fui preparando eles. Então agora dá para a gente ir mais rápido. Agora, se você está chegando agora, você vai precisar pegar aquelas aulas atrás. Ah, mas são cento e poucos. Pois é, o conhecimento exige disciplina, né? Quanto ao quarto. Deve-se dizer que essa visão intelectual. Ah, então, como tenho disciplina, então não vou pegar o conhecimento. Então tá bom. O que que eu vou fazer? A única coisa que eu posso dizer para você, a vida é assim. A construção do conhecimento vem pela disciplina, vem pela diligência e vem pela assiduidade. Não tenho nenhum desses, você vai ter conhecimento que consegue, entendeu? Então tem que voltar e ver. Ah, você não pode buscar agora? Poderia, mas demoraria cento e poucas aulas para chegar até o ponto onde eles estão. Quanto ao quarto, deve-se dizer que essa visão intelectual se refere às coisas que se encontram na alma por sua essência, como os inteligíveis estão no intelecto. As coisas que se encontram na alma por sua essência, do que nós estamos falando? Olha, a alma tem operações próprias, nós vamos chegar lá. Por sua essência significa que Deus criou essas operações próprias. Essas operações próprias, ou vamos dizer, capacidades intelectivas que a alma racional possui,
estão na essência dela, no sentido de que é algo inerente a ela a partir da sua criação em Deus. Deus, sendo algo separado, ele não é formado de ato e potência, mas ele é só ato puro. Deus não é formado de essência e existência. Deus é essência pura. Então ele não existe? Não, não da maneira como a gente pensa. Ele não tem existência? Não. Não, mas como assim? Então ele é inexistente, ele é nada, é uma criação. Não, pera. Quando você fala assim, ele é uma imaginação humana, ele é uma criação humana, não, ele tem existência, de acordo com os reflexos da sua própria mente. Então, quando a gente fala que ele não tem uma existência, ele é essência pura, significa que ele está num grau superior ao grau da existência. Por quê? Porque a existência, tal como a Nayara concebe a existência, é só um arranjado de um monte de coisas que ela vê em volta dela e fala, isso existe. Porque isso tem, porque eu consigo colocar a mão, porque eu consigo ver, porque eu consigo ouvir. Nesse sentido, como que alguém poderia dizer que a matemática existe? Se não por meio da linguagem matemática de sinais como A mais B mais C, AX mais BX mais CX, tá certo? Então a matemática não existe, porque se não fosse pela linguagem, ela não existiria. Claro que ela existe. Então por quê? Porque ela é uma abstração de leis naturais que existem. Certo? Existem porque foram transformadas em linguagem. Porque se não foram transformadas em linguagem, continuaria existindo como lei, mas não seriam captadas pela Nayara. Seria o quê, então? Seria um bando de coisas que a Nayara falaria que não existia. Então não é que não existe, é que não foi transformado numa linguagem tal, ou linguagem simbólica tal, que eu possa transmitir para as pessoas. Deus foi colocado nessa linguagem, mas ele em si supera toda e qualquer representação linguística, simbólica e etc. Ele deixa de ser existente? No sentido humano, ele não existe. No sentido da linguagem humana, é porque ele não existe, porque ele supera tudo isso. Agora, se a gente fosse pensar nesse domínio que o intelecto de vocês tem trabalhado, que é uma coisa assim, né, nada a ver, porque precisa pegar esses referenciais da técnica de Tomás de Aquino, que é um referencial de linguagem teológica, seria a máxima existência, então. Só que a máxima existência, normalmente para os seres humanos, é uma pedra, porque é aquilo que tem de mais eterno, pelo menos mais próximo, é o céu, uma pedra, etc. Isso não cabe a Deus. Por isso que é chamado de Deus como inexistente. Não é que Deus inexiste porque não tem nada lá. É porque ele supera toda expectativa e toda comparação. Certo? Pegaram a ideia? Então, deve-se dizer que essa visão intelectual se refere às coisas que se encontram na alma por sua essência, como os inteligíveis estão no intelecto. Como assim os inteligíveis estão no intelecto? A capacidade humana que você tem de entender as coisas, de inteligir, de ligar conexões, estão no intelecto pela sua capacidade dada por Deus, tá bom? Assim, entendeu? Ótimo. Ai, você coloca desse jeito, você é um arrogante, porque você não sabe que eu não sei. Eu sei que você não sabe, mas você sabe, tem capacidade de dedução, né? É quando a gente quer encontrar falta nas coisas, dúvida, duvidar das coisas, etc. Então a gente coloca tudo quanto é elementos ali para descreditar a coisa, né? E aí começa a colocar desacreditar, desacreditar, porque eu quero acreditar em outra coisa, né? Então, isso acontece muito na política, né? Quando eu tenho um candidato que, se por algum motivo eu me identifiquei com ele, eu já começo a descreditar todos os demais, ao invés de prestar mais atenção naquilo que ele está propondo. Tem a ver com Jesus dos Evangelhos ou não? Não, não tem, mas é porque não tem a ver com Jesus dos Evangelhos. Isso dá um passo atrás para ser católico. Certo? Dá um passo atrás e pensa melhor. Às vezes você vai ter um conjunto de políticos falando sobre política e nenhum deles, nenhuma das propostas deles está dentro de Jesus do Evangelho. Você vai ter que, aí sim é necessário que a gente escolha menor dano possível, certo? Não porque eu me identifico com alguém porque parece mais com meu pai. Me identifico porque fala mais palavrão. Me identifico porque é mais pai de família. Para com isso. Isso aí vai levar a gente para o buraco. A gente precisa ver Jesus. Jesus dos Evangelhos. Valores de Jesus dos Evangelhos. Estão naquele candidato lá? Ah, mas eu nunca li direito o Evangelho, então tem que ler o Evangelho. Ah, mas eu vou na missa sempre. Já é um ótimo, continue indo na missa sempre, mas tem que ler Jesus no Evangelho para entender bem. Ah, mas eu escuto Padre X, Padre Y. Padre X, Padre Y não substitui a sua
leitura dos evangelhos e a verificação daquilo que Jesus diz nos evangelhos. É assim que Deus está na alma dos bem-aventurados, não na nossa, porém, onde está por presença, essência e poder. Então, quem são os bem-aventurados? São aqueles que já veem a essência de Deus. E a gente? Não, a gente não vê ainda. Mas a gente sabe que ele está presente porque nós não desaparecemos de momento a momento. A essência de Deus nos segura porque nós temos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Nós temos intelecto e vontade. E poder é porque nós temos liberdade, tá bom? Então você pode fazer essa chave de leitura aí para você entender o que quer dizer presença, essência e poder. Tá bom? Então, e enquanto nos bem-aventurados existe a visão direta da essência de Deus, tá bom? Beleza, então terminamos a nossa aula de hoje. Aí vocês querem tirar foto para publicar lá na associação, pode publicar. Mídia social também. Beleza? Até mais então. Até amanhã. Amanhã é festa de Tomás de Aquino, hein? Não esqueça. Falou, tchau.